Amor eu acho que é a palavra mais forte que existe e também o significado mais forte, né? Como aquele versículo que, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos sem amor, eu nada seria. E o amor, não só o amor de homem, marido, mulher, acho que todos os tipos de amor, o amor ao próximo que a gente não conhece, é o que rege o mundo. E, sem dúvida, é a coisa mais importante que existe. É o que a Pri falou. O amor, nós aprendemos tudo isso que aconteceu com a gente, a amar mais do que nunca a Deus também, amar a nossa companheira, nossa família, que hoje nos tornamos uma família, e assim, a gente, com esse tamanho de amor, muito mais feliz, né? Muito mais realizado com tudo. A fé é uma coisa inexplicável para a medicina, inexplicável para o homem. O milagre que nós tivemos fez decretar o tamanho da fé que eu tenho, que eu passei a ter mais ainda, e assim, mudou as nossas vidas. Essa proximidade hoje que eu tenho com Deus só fez melhorar o nosso relacionamento, nosso viver, nossa vida no geral. E a fé, como dizem, né, que a fé realmente move montanha. E eu sei que hoje isso não fica só em palavras, não. Moveu montanhas, né, amor? Sem dúvida. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas mesmo assim a gente acredita, né? E graças a Deus nós temos, porque se não tivesse nossa história, a minha já teria terminado e nossa história teria sido toda diferente. Então, que bom que nós temos, e com certeza é indispensável na vida de qualquer pessoa. Eu espero que todos entendam isso. Há 3 anos atrás nós tínhamos 4 anos de casados, né, amor? Sem filhos, sem perspectiva de ter por opção minha, mais minha. Primeiramente porque eu estava com um quadro de saúde não muito bom. Eu acho que foi a pior fase que eu tive. Eu sentia muitas dores terríveis. Era uma coisa que o Mateus, ele ia me abraçar e eu pedia por favor para ele não me abraçar porque doía. E não só dores, como desmaios, outras coisas. E eu era uma pessoa que fugia de médico. Só que chegou num ponto que eu peguei e pensava, será que eu tô louca de sentir tanta dor dessa forma? Ou ela é real? Fui para uma médica em São Paulo, a melhor médica do Brasil. Nós fomos. Eu já era paciente autoimune com hipotireoidismo e não se sabia se Crohn ou colite, que é a doença do aparelho digestivo. E chegando lá, né, com a probabilidade do lúpus, de ter lúpus, fizemos vários exames, voltamos para Rio Preto e... Nisso ela pediu, né, para não falar de jeito nenhum vocês pensem agora em ter filhos, né? Ela... Sim, porém até sair os diagnósticos, saiu e deu indefinido ainda para o lúpus, apesar de desde então eu ter começado o tratamento. E deu a doença autoimune do sangue, que seria uma trombofilia autoimune, chamada SAF. Quando eu soube dessa doença, passou um turbilhão de coisas na minha cabeça, porque no decorrer da minha vida eu tive vários diagnósticos errados, coisas que poderiam ter acontecido ou não acontecido por causa disso, doenças que eu tive que eu poderia ter morrido e não morri. E ali
assim, ao mesmo tempo que eu estava em choque com toda aquela informação, eu percebi desde então o amor de Deus por mim. Tinha uma moça que fazia faxina em casa, ela viu eu daquele jeito, ela interpretou um pouco errado, ela interpretou que eu estava brava com o que estava acontecendo, mas não era isso. E no outro dia ela apareceu em casa com um presbítero de outra cidade, uma pastora de outra cidade que vieram, não conhecia, não me avisaram que iria vir. Vieram em casa e o presbítero era um menino novinho, ele abriu a Bíblia numa passagem, a passagem de Jairo. A passagem de Jairo diz que ele foi até Jesus. Ele era um chefe de sinagoga muito rico, tinha tentado vários médicos, várias coisas, mas não conseguiu. Ele foi até Jesus, pedir para Jesus ir até a casa dele para salvar a filha dele de 12 anos que estava morrendo. Jesus foi até a casa de Jairo. Chegando lá, estavam fazendo o velório da menina Jairo. E aí todo mundo pegou e pediu para Jairo não perturbar Jesus, que Jesus tinha mais coisas para fazer porque a menina estava morta. E Jesus pegou e falou: a menina não está morta, ela apenas dorme. Com aquilo, Jesus entrou, ressuscitou a menina. E vida nova para a menina, para a filha de Jairo. Passado isso, a pastora pegou e veio fazer uma oração para mim e colocou a mão na minha barriga. Naquilo eu comecei a chorar muito porque eu já tinha colocado dentro de mim que eu não iria querer ter filhos porque eu não queria passar por uma perda. Chorei, não entendi nada. E eu entendi como essa passagem que eu era menina, que eu tinha que ter força para passar por aquilo. Porém, daí uns 4 dias, me deu um estalo. E eu liguei pro Matheus, ele estava vindo para casa. Voltando de viagem. Eu peguei e ele pediu, você passa na farmácia, até na hora nossa, tô cansado. Eu peguei e fui, falei, ela falou, você compra um teste? Na hora eu fiquei todo contente, ela foi lá, compramos e deu positivo, né, mano? Deu positivo, eu não estava atrasada ainda, mas eu tive aquele estalo. E a partir daí começou uma corrida com o Clexane, que é o anticoagulante, já tomava o Somalgin, que é também outro tipo de anticoagulante, tudo para dar tudo certo. E eu, mesmo não me sentindo preparada, não querendo uma gravidez, porque por trás tinha várias coisas, como eu e Matheus, a gente não estava vendo casamento. Tinha algumas coisas que eu tinha um desejo muito grande que mudasse. O Matheus bebia muito, me dava muito trabalho com a bebida, ele não percebia, ele falava para mim que como ele trabalhava muito, como ele é um menino muito trabalhador, um homem trabalhador, muito correto com as coisas dele, então ele achava que ele poderia beber e ficar bêbado porque era uma recompensa para ele. E eu entendia de uma forma completamente diferente, eu não queria ter uma criança num ambiente familiar daquele. E mesmo assim eu fiquei feliz, agradecida, com medo por tudo o que estava acontecendo e fomos em frente. Fomos em frente, fizemos ultrassom, vimos a bebê pela primeira vez, eu tomando todas as injeções diariamente. No segundo ultrassom, né, nós sempre juntos, fomos ver. Seria o ultrassom para escutar os batimentos cardíacos do bebê, tudo, né? Aí veio a notícia que ninguém quer, até o médico lembra das palavras dele, até, né, amor? Ele, sim, muito cético ali, né? Ele falou, acho que não foi dessa vez, né? Ele falou. Ele pegou e falou assim, eu estava já de 10, 11 semanas, não era uma gravidez tão precoce. Ele virou e disse pra gente, não foi dessa vez, o coração parou de bater, tentem de novo. Na hora a gente fica sem chão, né? Falei, não entendi o que o doutor falou. Aí ele deu até não, mas não é, talvez, pode ser que mais 15 dias, a gente viu as semanas não são essas, mas aí nós guardamos mais 15 dias, refizemos e não...
Realmente estava confirmado, né? O Mateus, ele saiu chorando, porém para mim foi acho que por ser a mãe e por eu ter tido aquela palavra da filha de Jairo, eu me agarrei naquilo. Eu me agarrei naquilo quando eu saí de lá, peguei na mão dele e disse: Mateus, não chora. A gente teve um aviso há 4 dias atrás. É isso. Falaram que a criança iria estar morta, mas que era para ter fé, que ela não morreria. Então vamos ter fé. Aquela palavra não vai ter sido em vão. Se passaram 15 dias, fizemos outro ultrassom e o coração realmente tinha parado, a criança tinha parado. E nesses momentos que a gente questiona Deus, questiona a nossa fé, né? Fala, Senhor, por que isso? Para que isso? E assim, são coisas que é tudo no tempo dele, né? A gente não entende momentaneamente, mas com a fé a gente depois passa a entender que não era aquela hora, que a hora certa estava por vir. Se passaram cerca de 40 dias, mais ou menos. Eu estava já de 14 a 16 semanas, não me lembro ao certo. Tivemos que marcar a curetagem para fazer a cirurgia para retirada, porque o bebê continuava intacto. Passaram esse tempo, a gente marcou para uma sexta-feira, 6 horas da manhã para eu me internar para fazer a cirurgia. Quando foi 3 horas da manhã, eu comecei a ter dores terríveis, tive a dilatação, tive a contração. E, em resumo, eu fui para baixo do chuveiro, abrimos o ralo e ali começou, como o médico disse, depois o meu trabalho de parto, que na realidade era para expelir. Passamos por isso, fomos para o hospital, fizemos a cirurgia, que foi um dos piores dias da minha vida, a entrada na cirurgia. Com certeza, nosso caso não é o único, é um caso que infelizmente é corriqueiro. Porém, ali eu me senti não poupada, como eu acho que muitas pessoas passam, porque eu não fui poupada ou de ter que fazer a cirurgia para retirar, ou de ter a perda espontaneamente, como foi. E eu fiquei muito brava com Deus. Eu sempre tive uma resiliência muito grande com tudo na vida, mas eu fiquei muito brava porque Ele permitiu que acontecesse isso, sendo que 4 dias atrás Ele tinha colocado 2 pessoas em casa que eu não conhecia, que eu não chamei, para colocar a mão na minha barriga e para passar aquela passagem. Por que disso? Surgiu uma interrogação muito grande, uma revolta muito grande em cima disso. E quando foi o tempo que seria para o bebê nascer, a minha sobrinha mais nova, na época ela estava com 12 anos, eu e meu irmão, só tenho um irmão, ele é 4 anos mais velho que eu, e ao contrário de mim, ele teve filho muito jovem. Eu tenho 3 sobrinhos que eu tenho como filhos, também são nossos filhos. Na época do parto, o meu sobrinho, que é o mais velho, me ligou, no sábado, 10 horas da noite. Tia, corre pro hospital, que a Gabi teve um AVC. Um AVC numa criança de 12 anos, isso é uma coisa, não é rara, é raríssima de acontecer. E os médicos, até então, ela deu entrada ali e ninguém vai imaginar isso. E tanto que o diagnóstico mesmo demorou até saberem que era um AVC. Demorou muito porque achavam que era uma birra de criança. Porém, esse é o testemunho dela. Não é o nosso, mas tem a nossa parte. Quando aconteceu esse AVC com ela, eu e meu único irmão, o pai dela, nós não nos falávamos. E eu, naquele momento, comecei a entender as coisas de uma forma diferente. Como eu sempre cuidava muito dela, eu gostava de levar ela no médico, fazer as coisas, eu fiz questão de todos os dias na UTI, quase todos os dias, passar a noite com ela, porque eu, na minha mania
errada de achar que eu que tenho que fazer tudo. Eu queria ficar ali porque eu sabia que se acontecesse alguma coisinha ali, eu estaria atenta para protegê-la. Ela é o único caso na literatura da medicina mundial de sobreviver ao que ela passou. Ela teve uma perda de 80% do cérebro. E o maior milagre seria ela estar num estado vegetativo. Ela fala, anda, come, sorri, brinca. E nisso tudo trouxe eu muito próximo de Deus. A gente orava todo dia, não era? Orava todo dia. Tem um lugar aqui que eu passei a conhecer, eu chamo Monte das Orações, onde desses 38 dias eu fui lá todos os dias em corrente de oração pela Gabi. Então isso trouxe eu muito íntimo de Deus, que é o que nós temos que ser. Deus tem que ser um amigo nosso. Nós contarmos com Ele ali, né? Tanto nos momentos bons, lembrarmos de agradecer a Deus, e tem hora que temos que pedir, sim. Pedindo com fé, Ele vai atender, vai nos atender. Nesse processo, um dia estávamos eu, minha cunhada e meu irmão em frente ao UTI, e foi um caso que repercutiu muito, né, na época, pela sensibilidade do caso. Ia muita gente religiosa que nós não conhecíamos visitá-la. Foi um pastor que nós não conhecíamos, ele entrou, a gente ficou esperando do lado de fora. No momento que ele saiu, mesmo estando os pais dela ali, ele pegou na minha mão e falou assim, eu preciso te falar uma coisa. Ele falou exatamente o versículo de Jairo, que o presbítero havia falado em casa. E aí minha ficha caiu. Um dia, eu cuidando dela dentro do isolamento da UTI, as enfermeiras, né, nós ficamos muito íntimos. Eu falo que são anjos aqui na Terra. Uma das enfermeiras virou e falou para mim, Priscila, por que você não tem filho? Eu não estou entendendo. Você cuida da Gabi como se fosse sua filha e você não tem? E eu expliquei a história para ela e contei dessa passagem de Jairo, né? Na hora que eu estava chegando nessa parte, ela começou a chorar descompensadamente, sem parar. Ela me pediu perdão porque ela queria conversar, mas não conseguia. Quando ela conseguiu, ela pegou e falou que ela recebeu a Gabi na UTI. Quando ela recebeu, entregaram para ela falando, essa menina já está morta. Com um detalhe que a Gabi tinha 12 anos, a mesma idade da filha de Jairo. E aí eu percebi o tanto que eu sou pequenininha, o tanto que nós somos limitados na fé, que é essa palavra tão importante. Como minha fé foi pequena. Se eu tivesse tido meu bebê acontecendo aquilo com a minha sobrinha, eu ficaria louca, eu não sei o que eu faria. O parto seria, não digo na data, mas seria bem próximo. Então seria um misto de alegria com uma profunda tristeza. Então aí vem a hora de Deus. Deus sabe a hora de pôr as coisas para acontecer, a hora que peraí, você tem que ficar mais alguns dias ainda para o milagre acontecer. A partir desse momento que a gente caiu a ficha da família geral, mas assim, eu particularmente percebi que basta a gente ter essa fé que tudo flui. Fé, aceitação e também um toque de ousadia. Porque se nós tivermos apenas a fé, o amor, a aceitação, mas não ter ousadia para o negócio ir para frente, para a gente conquistar o impossível de algum milagre, não dá certo. Então, após o episódio da minha sobrinha, ela ter ido para casa, começar a se restabelecer em casa, exatos um mês depois, meu pai também teve um AVC. Eu tô dando risada até porque foi bomba atrás de bomba.
E deu tudo certo, ele ficou bem. Aí logo após, o meu cunhado se queimou, teve o corpo incendiado. Ficou internado um bom tempo também, mas graças a Deus foi um susto, hoje está bem. Então assim, a gente ficava se questionando, foi, Senhor, que hora que vai Isso acabar vai tudo parar. isso? Era bomba atrás de bomba, melhorava uma coisa e a outra. E... Porém, cada vez mais a fé ia aumentando. Cada vez mais a gente tinha convicção de que qualquer coisa a gente pode. Né? Aquele Nós versículo batido que tudo posso naquele que me fortalece, mas é verídico. Nós até brincávamos, nossa senhora, tanta coisa ruim. Falei, na hora que for vir o bom vai ser daí, assim, que não vai caber no coração. E com essa a gente pegou e falou, chegou a hora, vamos fazer essa família crescer, né? Nós já tínhamos negativo por muito tempo, eu falei, agora só vai vir a alegria, né? E com isso da família crescer, a gente optou não por ter um problema de fertilidade, que hoje a gente entende que é uma coisa muito comum, mas por uma precaução para não ter uma perda novamente, a gente optou por recorrer a uma fertilização. E isso com um acompanhamento muito grande, um acompanhamento também dos nossos pastores, perguntando o que seria, se seria certo ou se nós estaríamos sendo precipitados. Mas o que a gente sentia é que a gente tinha que fazer um sacrifício para mostrar o quanto essas crianças queriam vir, através disso seriam queridas. E nós fizemos, eu tive 12 óvulos maduros, foram 7 embriões, e aí nós entramos em questionamentos, nossa, 7 embriões, o que vai acontecer? Como é que a gente vai ter 7 filhos? O Mateus pensava em talvez dispensar, eu falava jamais, e aí começou uma coisa assim, eu pedi para Deus, falei, Senhor, que fosse para ser nossos filhos. No dia 5 ficaram 4 óvulos, que é o dia que o embrião está prontinho ali para ser transferido. Transferimos 2 embriões e ficaram 2 para no outro dia congelar. E eu pensando, nossa, a gente não sabe se dá certo ou não, né? Nem sempre dá certo. Senhor, que seja feita a sua vontade e que fiquem as crianças que tiver que ficar. No outro dia de manhã, a secretária do médico ligou falando que ele optou por não congelar aqueles meus 2 embriões e dispensar. Então era aquilo que estava no meu ventre que a gente tinha que pedir com todas as forças para ficar. E ficou, né? Vieram a gravidez de gêmeos. Na 5ª semana, eu tive um sangramento gigantesco, caiu um coágulo. Mas antes disso, eu tinha feito um voto comigo mesmo que pra gente que gosta de uma bebida, uma coisa, eu falei, não vou, porque eu já tinha dado errado uma vez, falei, então não vou, no período da gestação da até bater o coração. Até bater o coraçãozinho eu não iria beber, porque o coraçãozinho foi o que aconteceu na gravidez anterior. Bom, e foi assim feito. Nós fizemos numa sexta-feira a ultrassom, bateu o coraçãozinho, tudo. Saímos para jantar com um casal de amigos, bebendo algumas cervejas, tudo isso no sábado à noite. No domingo de manhã eu estava até saindo para ir pedalar, eu estava saindo nisso, estava na porta, a Pri me gritou. Voltei correndo. E aí veio o susto, sangramento de novo. Eu falei, meu Deus do céu. Foi um coágulo enorme. Eu achei que tivesse perdido o bebê. Eu falei, Mateus, pega o bebê. Vaso. Nisso eu desesperado, eu fui lá e já dei descarga. Ela, não faz isso. E nisso eu ajoelhei, olhei para cima e falei, Senhor, não faz eu passar por isso de novo, não. O que o Senhor quer que faça? Eu fico, na hora ali, a gente achando que é muito, né? Eu fico sem beber até o fim da gravidez, achando que aquilo lá estava fazendo muito.
Foi um parto muito bonito, muito tranquilo. A Esther... Sexta-feira à noite, né? O parto. A Esther, que aspirou um pouquinho de líquido, né? Ficou até no sábado... 20 horas de UTI. Mas nada... Isso é nada perto do que... Porém, foi uma precaução ela na UTI. Ela, graças a Deus, não teve nada. E a partir desse momento, eu acho melhor o Matheus contar, porque muita coisa eu não lembro. Aí isso foi na sexta-feira à noite, o parto. Sábado tranquilo, a Pri amamentou. E no sábado à tarde ela começou a se queixar de dores, gases ali, né? Tudo. E até então a gente, tudo normal. Tentou-se a primeira lavagem nela para eliminar gases, tomando Lufital e assim vai. Aí fez uma lavagem, nada. Tentou fazer a segunda, também não eliminava, não evacuava. E no domingo à tarde foi o primeiro procedimento, que foi a primeira uma colonoscopia. Na colonoscopia descobriu que eu tive síndrome de Ogilvy, que é uma síndrome que acontece rarissimamente, cerca de 1 a cada 200 mil partos. Porém, o que aconteceu comigo são 1 a cada vários milhões de partos. Nessa primeira colonoscopia seria entrar com a câmera, injetar um gás para ajudar a forçar a evacuar. Quando ela voltou para o quarto, tudo, se sentiu mais aliviado. Nós até estranhamos, aliviou, mas não evacuou. Tudo bem. E tanto que as médicas falavam, tenta levantar, tenta caminhar, que vai ajudar você a evacuar, vai eliminar gás, tudo. E eu acordei até de madrugada, porque estava difícil a gente dormir, aquela coisa de desmaiar. Eu apaguei na hora que eu acordei, no meio da madrugada, ela estava andando com a enfermeira ali e falou, você está melhor. Porque até então a Pri estava com dores, estava assim. Ela é muito forte para dor e tudo, mas falei, se a Priscila está reclamando é porque o negócio está sério. E aí eu dormi, na hora que acordamos na segunda-feira, ela urrando de dor, mas com muita dor mesmo. Aí, assim, você via isso é uma coisa que eu lembro. Pelo meu quadro, por que eu pedi para ele falar? Porque eu tive amnésia. Amnésia de não lembrar nem da minha gravidez para frente. E algumas coisas foram voltando com o tempo, mas uma coisa que eu lembrava nitidamente era da dor que eu senti nessa segunda-feira. Estava no HCM, entra na ambulância, fomos pro HB, chegou lá, fomos repetir vamos fazer mais uma colonoscopia, no passado o procedimento é esse, vamos tentar novamente forçar a evacuação. E eu lembro até hoje a cara do médico que estava operando ali, aparelho, fazendo a colonoscopia. Operando os aparelhos. Que ele entrou com a câmera ali, ele deu aquele susto, eu falei, meu Deus, ele já retirou, já saímos ali, foi para radiografia, e nisso fez esse raio-x, o médico virou e falou, olha, ela vai ter que cirurgia agora. Eu falei, como assim, cirurgia agora? Cirurgia do quê? Falei, ela teve um rompimento do intestino, precisa operar agora. Nisso eu não entendia até então o que aconteceu. Eu lembro nitidamente dessa dor e de eu estar consciente, apesar de tudo, eu estar consciente do que estava acontecendo. Eu virei para o Matheus, peguei na mão dele, enquanto eu estava na maca, ainda eu não me lembro se para o raio-x ou para a cirurgia, e pedi para ele, né, que era a minha preocupação. Eu falei, cuide das meninas. Cuide o tempo todo das meninas. E ele virou para isso e falou, para de falar besteira. Isso tudo eu creio que tenha agravado o que aconteceu comigo, porque eu não fui no banheiro na gravidez. Então, o que o meu médico pegou e falou é que tinha certeza de que iria me perder ali na mesa de cirurgia, porque eles injetavam noradrenalina no mais alto nível e mesmo assim meu corpo não respondia. Minha pressão era 6/4, 4/2, mesmo eles fazendo de tudo.
e foi retirado 40 centímetros do meu intestino ficou mais ou menos dessa largura. Tiraram 2 bacias de fezes dentro de todo o meu abdômen. Então, isso provavelmente estava há mais de 24 horas assim, e já estava instalado a nossa vulgarmente falada infecção generalizada, né, que é sepse. Eu não sabia disso, então nós temos a sepse, que é a infecção generalizada, a sepse grave, quando o estado está muito grave, e o choque séptico. Na minha descrição é choque séptico grave. Eu já estava com falência de múltiplos órgãos. O corpo inteiro já havia tomado pela infecção. Eu saí de lá depois de muitas horas, muitas lavagens. A peritonite, que é a membrana que reveste os nossos órgãos, né, de proteção entre os órgãos e músculos, estava com peritonite, que é a infecção dela total. E eu saí de lá sem prognóstico, porém com todo o hospital já voltado para mim, pelo caso de ser a tia da Gabi, que tinha sido um milagre, uma mãe puérpera que acabou de ter gêmeas e estar naquele estado. Então, todo mundo teve a bondade, cada ser que passou por mim teve a bondade do começo ao fim dos enfermeiros, de cuidar, mesmo sendo um caso humanamente perdido, eles não pouparam esforços para poder me salvar. Quando no período ali da cirurgia a gente fica ali fora, a gente vê que não é nada, né? Você não tem... A única coisa a fazer nesse momento é oração, é orar. Foi o que eu mais fiz nesse período. E foi o que mais me ajudou, além dos amigos, mas assim, a fé, as orações, Deus ajudou, foi o que fez eu ficar em pé ali. E quando a Pri foi na segunda-feira à noite, subiu para a UTI, a gente entrou ali rapidamente, uma olhada, na hora que é um choque para a gente, né? Você vê a pessoa que há pouco momento estava ali com você conversando, tudo de repente está lá, sedada, entubada. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E agora? Isso tava aquela... eu com 2 filhas ali, a Pri aqui, eu falei, o senhor não vai me deixar na mão, não. Eu tava assim, desde do que aconteceu com a Gabi, eu tinha essas conversas, essas coisas, o senhor vai me ajudar? E ao meu ver, o que aconteceu? Eu sempre fui o esteio da casa. O Matheus sempre foi muito de agir, de fazer, mas eu sempre fui o esteio nessa parte de oração, de tentar fazer o alicerce ali. E nesse momento eu não estava fisicamente ali para ser algum esteio. E aí o agir de Deus começou também na nossa vida, dentro da nossa casa. De uma maneira que eu falo que Deus vai, oi, acorda. Chega uma hora que ele, tem que ser desse jeito, meu filho. Você não acordou devagar, então foi uma maneira, e foi isso. Na segunda-feira, você sai de lá totalmente atordoado, voltamos pro quarto, as meninas estavam lá, a gente sem saber, aí, vamos para casa. Até então, a gente não tinha noção, foi muito a gravidade, a gente achava, amanhã ela vai acordar, do UTI e vai embora. No outro dia, que a gente encontrou os médicos, foi conversando, eu falei, meu Deus, o negócio, o buraco é mais embaixo. O tamanho da gravidade de tudo aquilo. Minha mãe foi lá pro quarto e falou, mãe, fica aqui com as meninas, que eu vou ter que ficar agora. Eu meio que, não que eu esqueci, mas eu tinha que me dedicar a Pri. Fui lá, então tinha as visitas ali, a gente, no horário das visitas médicas, no horário do almoço e à noite,
E nisso tive, na hora do almoço, a primeira visita com o médico. Ele esclareceu tudo o que estava acontecendo. Então não tinha mais o porquê de a gente ficar com as meninas ali no hospital. Ele falou, vamos para casa. Deus colocou anjos nas nossas vidas, pessoas que estão em casa com a gente, que ajudou a gente muito e ajuda até hoje. Nisso, saindo do hospital, aquilo lá foi uma coisa. Você sair do hospital com suas filhas no colo, entrar pela porta de casa e a tua esposa lá, meu amigo, aquilo lá é um negócio que bom, não sei nem o que explicar. Acho que qualquer pai aí, qualquer pessoa, qualquer ser humano vai entender isso. Eu entrei pela porta de casa, eu coloquei as meninas, deixei que até então estava firme ali. Eu entrei dentro do banheiro, mas eu chorei. Aquilo lá foi um negócio que eu entrei, chorei, assim, eu tirei força, não sei de onde, mas a gente sabe de onde. O Senhor me ajudou. Eu enxuguei as lágrimas, falei, não, vamos lá. Você tem que ser forte, eu tenho que dar força para todo mundo, que todo mundo está ao redor nosso, cuidando da Pri, cuidando das meninas. E eu sempre fui aquela coisa, não, eu não posso ficar um dia afastado da empresa porque a coisa vai parar. E eu fiquei uns 30 dias sem pisar na empresa com tudo isso. E a coisa, Deus foi ajudando as coisas darem certo lá. Os meus amigos profissionais estão lá também, todo mundo foi entendendo isso, ajudaram lá também e tudo foi dando certo. Na terça-feira à noite, que foi um momento mágico de tudo isso, fui no hospital, os médicos, não com essas palavras, não dessa maneira, mas meio que bateram nas minhas costas e falaram, filho, eles chamavam, era o pai, né? Falei, pai, por tudo isso que aconteceu, da Pri, mãe, acabar de gestação, você sabe orar? Eu sei. Então, ore, porque o que tinha que ser feito, o que tinha que dar de medicamento, as dosagens, está tudo no máximo. Nós precisamos nós precisamos de um milagre aqui. Eu falei, tá bom. Eu saí de lá, vim para casa. Que assim, eu ficava aquele misto de hospital, vinha para casa, cuidar das meninas, o que está precisando aqui, todo mundo ajudando, o irmão da Pri, a minha cunhada, minha mãe, então nem se fala, que ela ajudou. E aí a Fabiana mora um pouco longe, eu falei, Fabiana, não, você não vai pegar ônibus, nada, peraí que eu te levo. Fui levar ela na casa dela, isso já era 10 horas da noite. Eu saí da casa dela, do nada, falei, quer saber, eu tinha que voltar logo para casa, as meninas estavam aqui. Eu vou passar no monte, caminho de volta. Isso, entrei no monte sozinho, só eu, sozinho não, eu e Deus. Eu parei a caminhonete ali, era um horário já tarde, não tinha ninguém lá. E eu parei, desci, sentei na frente da caminhonete, eu lembro como se fosse hoje. Encostei ali, fiquei um tempo em silêncio, né, aguardando. Na hora que a gente tem que parar um pouco e tentar escutar o que pode vir. E eu aí, nada, comecei a conversar, entender um estalo em mim e falei, é isso que o senhor quer? Então, assim, falou, o senhor me ajuda a tirar a Pri dessa. Eu prometo que o senhor faça um voto aqui que ela saindo dessa, eu nunca mais vou pôr uma gota de álcool na boca. Vou passar a louvar mais ainda o nome do Senhor. Eu quero que isso tudo sirva de exemplo para outras pessoas. E saí dali com uma coisa, parece que eu fui lá me recarregar. Me deu uma sobreforça, uma coisa inexplicável. E os exames, até então, os exames da Pri, eles repetiam ali a cada 6 horas e não vinha melhorando, estava na mesma. E um detalhe, assim, alguns detalhes, né, que eu estava fazendo hemodiálise, o médico já havia falado para o Matheus que se eu sobrevivesse, eu iria fazer diariamente hemodiálise para o resto da vida, porque tinha tido a falência não só do aparelho digestivo, mas do rim, pulmões, foram vários órgãos que estavam. Não urinava mais, então foi dado um diagnóstico, falou, olha,
vamos fazer, inicialmente já passou, receitou ali 3 dias de hemodiálise, eu não lembro... Eram 4 dias de 8 horas. 8 horas, 4 dias de 8 horas. Quando eu retornei, depois passou isso, eu não contei para ninguém, ficou ali comigo. Eu retornei na visita da quarta-feira de manhã, nisso veio a enfermeira e fala, olha, o médico, aguarda aí que o médico quer falar com você. Na hora eu falei, meu Deus do céu, vamos lá. Nisso chegou o médico e falou, pai, a gente não está entendendo como, não está entendendo o porquê de ontem à noite. Os resultados do exame dela, que não vinham mudando, não vinham melhorando, de ontem à noite para hoje de manhã, começaram a melhorar inexplicavelmente. Eu até bati nas costas do médico e falei, inexplicável para você, mas eu estou entendendo claramente o porquê disso tudo. Então, assim, aquilo lá só foi para decretar, para carimbar. Falei, não, filho, você está no caminho certo. Continue com isso. Sempre o irmão da Pri junto ali comigo, todo dia. Um detalhe até que o Mateus, não sei se vocês irão notar, que ele não falou da ajuda dos meus pais. A fé do Mateus e do meu irmão, que era o meu irmão que eu não conversava antes do ocorrido da Gabi, que realmente depois disso a nossa relação mudou completamente. Eles não haviam contado para os meus pais. A fé que os dois estavam tendo da recuperação breve era tão grande que eles não contaram. E tem uma coisa que a gente fazia ali, os médicos até, os enfermeiros falavam, não, eu e o irmão da Pri, eles falavam assim, eles são doidos, né? Porque eles entram aqui sorrindo, cumprimentam todo mundo, dão bom dia, boa tarde, boa noite para todos, abraçam todo mundo, e eles estão assim, a Priscila está ali desse jeito. E assim, o pessoal, a gente tinha tanta fé que já ela ia melhorar, a gente queria passar força para todos ali. Uma amiga nossa que sabia dessa parte da bebida minha, disso tudo, tal, que a gente tinha algumas dificuldades, algumas brigas por isso. Mateus, eu estava em oração, tudo, e eu senti uma coisa que você tem que fazer um propósito com Deus. Nisso eu até falei, eu já fiz um propósito. Ela falou, eu falei, o propósito da bebida, eu falei, é isso mesmo. E ela falou, mas você contou pra Pri? Eu falei, eu não contei, porque por mais que eu orava no ouvido da Pri, contava as coisas, falava isso, eu falei, não, deixa ela acordar e vou dar essa notícia pra ela, né? Ela falou, não, você tem que falar logo isso. Nisso eu fui no ouvido da Pri e contei essa passagem, esse comprometimento que eu fiz com Deus, essa questão da bebida e tudo mais. Nisso que eu estou ali contando, eu senti a Priscila deu uma respirada, eu assustei na hora. Nisso o aparelho começou a apitar, eu falei, caramba, fiz coisa errada, não devia vou prejudicar. Nisso o médico saiu, veio correndo, já foi no aparelho. Eu falei, doutor, mas o que está acontecendo? Eu falei, está querendo respirar. Eu falei, mas isso é bom? Ele falou, isso é ótimo, mas a gente não esperava isso agora, ia ser uma coisa muito mais para frente. Ela ficou ali, respirando sozinha, espontaneamente, e depois entrou o aparelho, ela foi voltando, e até assim, eu tive que sair, porque deu o horário e tudo. No sábado, quando eu retornei ali, eu falei, cadê a Priscila? Não está mais aqui? Eu falei, não, ela já, que é a outra ala, ela já tinha sido desentubada, uma coisa que era para demorar dias, 15 dias ou mais. É que assim, eu nem falo se acontecesse, porque para mim estava tão assim, vai dar tudo certo, eu nem falo isso. E ela já estava desentubada, com toda a dificuldade, respirando muito devagar, de vez em quando tinha que pôr os aparelhos BiPAP para ajudar nessa... Mas assim, um negócio
mágico aconteceu, um milagre. Era tão rápida sair disso, porque isso tudo eficaz poderia prejudicar muito mais os pulmões, mais do que prejudicou, e ela já estava ali. A partir desse dia, a gente... a Pri... Eu tomei consciência, saí do coma no domingo, que foi onde mesmo eu abri os olhos, e aí é muita droga, né? E assim, se mistura o tempo do que eu estava em coma, o que estava acontecendo, enquanto estava acontecendo isso do lado externo, o que estava acontecendo comigo do lado interno, que hoje eu entendo que estava tendo uma guerra espiritual. É uma coisa muito complicada de se falar, mas hoje eu entendo que era isso. E só que eu acordei, eu me vi com quase 200 quilos, pela insuficiência renal, pela infecção tudo, combate. Eu fiquei gigantesca e com a barriga cortada de fora a fora, cheia de pontos, com a bolsa de ileostomia. Eu não conseguia nem mexer pescoço, nem nada. Eu estava completamente imobilizada já pela situação, já tinha perdido todos os movimentos. Com tudo isso, e era tubo para todo lado e acessos para todo lado. Esse que ficou a marca aqui também estava uma bolha. E eu aceitei, eu não questionei. Eu já tinha aprendido, né, que a gente não pode questionar, que a gente só tem que acreditar. E a partir dali foi uma luta muito grande minha já, né, porque por fé, como era muito medicamento, eu ainda não conseguia fazer uma oração, mas eu acreditava que tudo dava certo sem contestar. E ali era uma fase diferente, porque ali eu enxerguei como que a gente é frágil também fisicamente, né? Às vezes tem pessoas que se importam tanto com o externo, né? Como que vai ser o corpo, não, porque eu tenho que ficar desse jeito, nunca tá feliz. E eu peguei e fui de um corpo normal para uma gravidez gemelar, para um choque séptico de quase 200 quilos, para depois ter uma anorexia, porque a decorrência das coisas que aconteceram comigo, eu não conseguia comer, era impossível. E aí foi uma das lutas dentro da UTI, que era eu tirar a sonda, começar a comer. No tempo também, eu ainda pela infecção, eu tinha ou febre ou hipotermia, então eles intercalavam entre, os enfermeiros falaram que me revestiam de gelo. Você não via, ela estava ali, você viu só o rostinho dela. Revestiam de gelo, depois tiravam, revestiam de coberta. E você vê como que a gente é só um monte de pó mesmo. Nós somos um monte de pó e a gente dá muita importância para esse externo e às vezes não cuida do interno. Então ali estava sendo o meu momento de cuidar do meu interno. E perceber como nós somos vulneráveis e como a gente tem que ter humildade, porque ali eu dependia 100% dos outros fazerem tudo por mim. Mesmo com tudo isso, 100% dependente de qualquer coisa, eu não conseguia coçar um nariz, né? Eu dependia de alguém para fazer isso para mim. Eu virava muito para o Matheus e pedia às vezes para ele me coçar ali, coçar aqui, apesar de não estar conseguindo falar também, né? Era mais uma dificuldade devido ao tubo. Eu aceitei. Como eu já tinha aprendido que mesmo nas coisas mais loucas, né? Deus pega até e fala, né? Que Ele fez as coisas loucas para confundir as sábias. E eu entendi que essa era uma situação completamente louca, então que eu deveria aceitar. E eu, de bom grado, eu aceitei. Por mais difícil que fosse, e foi muito difícil, muito, mas eu aceitei. E no aceitar, eu acredito que as coisas ocorrem muito mais fácil e muito mais rápido também. E
a partir dali era luta, né? Era muitos profissionais em volta de mim o tempo inteiro ali com aquela luta. E aí teve ousadia de novo, novamente, né? Que é uma das palavras que eu acho que é fundamental. Nós tivemos ousadia de pegar e começar a pedir para os médicos para eu sair da UTI. Era um caso que jamais deveria sair da UTI. Conseguimos com essa ousadia, mesmo sem comer ainda, sem comer, mesmo sem respirar, ir para o quarto. Por que sem comer? Tivemos algumas tentativas, porém quando eu comia, eu vomitava fezes. Voltava tudo. E eu não sei explicar o porquê, mas isso aconteceu durante muito tempo, até em casa. E foi um processo mais longo. Só que nós fomos para o quarto, numa quarta-feira. Estava tudo muito bem dentro do quadro ainda extremamente crítico. Os exames só diminuindo a infecção, tudo controlado. Fazendo fisioterapia, né, respiratória. Primeiro ficar ereta. E com isso, o que eu falei, que a gente percebe que o externo não é nada. Nós somos realmente só pó. Muita coisa aconteceu, que nem nessa questão de depender. Quando eu estava na UTI ainda, chegou um dia, 2 anjinhas das enfermeiras, né? Elas viraram para mim e falaram assim: o que você acha da gente tomar um banho de chuveiro? Eu só chorava, porque quando você pensou que um banho poderia ser uma coisa tão especial, um banho, elas me colocaram na cadeirinha de roda, com aquele avental, com a minha fralda de fora para todo lado. A Priscila ria, mas foi pro banheiro. Parecia que ela estava indo. E assim, os enfermeiros: aonde você vai, menina? Porque era uma festa para eles também me ver conseguindo estar numa cadeira de roda. E eu lá, a voz não saía, mas comemorando aquela água caindo no corpo. Aquela coisa da gente estar ali dependente, era várias vezes por dia. Tem uma diferença que eu acho que a maioria das pessoas não vão saber. Existe a bolsa de colostomia e a de ileostomia. A colostomia é no intestino grosso, que sai as fezes conforme a gente vai no banheiro. A ileostomia, que é a que eu tive, é no final do intestino delgado. É antes de virar as fezes, é o líquido que sai o tempo inteiro. Então, assim, era líquido saindo o tempo inteiro ali, antes de virar as fezes na bolsinha. Então, eu tinha que depender das pessoas o tempo inteiro para esvaziá-la para mim, porque eu não tinha mobilidade nenhuma na mão. Então, era dependente total. E a vaidade, né? A gente se desprove de vaidade, se desprove de vergonha, de orgulho nessa situação. Numa das vezes que as meninas me levantaram para me dar banho, fez uma poça de líquido amarelo em volta de mim. E a partir daquele momento, esse líquido não parou de sair dentro do meu corte. Começou a abrir os pontos, tipo, uma imagem até feia ali, e a gente começou a falar: peraí. A médica passou, pediu vários exames, e ela pegou e falou: provavelmente você vai ter que voltar para a sala de cirurgia. Quando eu fui para o quarto, o meu irmão contou tudo o que aconteceu para os meus pais. Aí, a partir do quarto, minha mãe foi acompanhar. Estávamos eu, Matheus e ela. Eu pedi para fazer uma oração, que estava na dúvida se eu operaria ou não. Eu pedi para fazer uma oração, e na oração eu pedi que fosse feita a vontade de Deus, que até ali eu tinha aceitado tudo, que eu aceitaria, mas que eu iria estar passando em pouquíssimos dias por uma terceira anestesia. Então, que Deus cuidasse dessa anestesia para dar tudo certo. A médica chegou e falou: vamos para a sala de cirurgia, você realmente tem que fazer. Foi muito rápido. Chegando na cirurgia, eu pedindo para eu voltar da anestesia, quando eu abro o olho e olho do lado,
O anestesista era um amigo meu que eu não via há 15 anos. E aquilo lá, que era o meu medo, Deus provou mais uma vez. Fica tranquila, você vai passar por isso. E quando a médica tirou a bolsa e abriu a cicatriz, o estômago, que é o intestino que fica para fora na bolsinha, ele estava se descolando da parede da pele e ele estava entrando novamente. Se ele entrasse, as fezes iriam cair toda na minha cavidade abdominal novamente. Seria uma coisa silenciosa, não íamos ver. Isso aí é saber quando nos exames ver que iria infeccionar tudo novamente. Então, e iria acontecer tudo de novo. Então assim, Deus de uma maneira muito sábia fez o quê? Falou, peraí minha filha, volte lá, que nós vamos te abrir de novo para consertar o negócio que vocês nem se preocuparam. Nenhum exame apareceu isso. Isso não detecta em exame, seria a olho nu, mas não tinha como ver. Isso foi no sábado à noite. No sábado à noite, no domingo, assim, como era um estado muito crítico ainda, mas eu estava bem ali, a infecção estava reduzindo, só que estava tendo outros danos pelo tempo de hospital, apesar de ser um tempo totalmente milagroso pelo que aconteceu comigo. Mas eu já não estava mais enxergando, eu já não estava... Hospital, ar-condicionado seco, fica... A dor no meu pulmão estava muito forte. Então, no domingo, eu peguei e falei, eu vou embora. Eu falei, eu não sei como, não sei o que o Senhor vai fazer, mas Deus, eu quero ir embora. Como eu tive essa amnésia e eu acordei sabendo que eu tinha 2 filhas, mas eu não sabia da minha gravidez, eu contei para a médica que eu tinha adotado 2 meninas que tinham sido abandonadas no hospital, porque na minha cabeça eu não lembrava de tudo. Eu lembrava que eu tinha 2 filhas. Eu queria conhecê-las, eu queria conhecer essas minhas filhas que falaram que tinha saído da minha barriga, que eu não lembrava. Aí no domingo, um dia após essa cirurgia enorme, eu peguei e cheguei para a médica à noite e falei, doutora, eu preciso ir para casa. Ela falava, não tem como. Você não faz 24 horas que você operou? Eu falava, eu preciso ir. Sentei com ela, falei, aqui eu não vou melhorar, em casa eu melhoro, eu tenho certeza, eu quero estar perto da minha família. Ela pegou e virou e falou assim, vamos no home care, eu vou arrumar um home care para você. Nós saímos do hospital 13h, na cadeira de roda, e entrei na caminhonete, eles me colocaram na caminhonete, o Matheus deu a volta no hospital, parou na frente do hospital da criança, e ele pegou e virou para mim e falou assim, Priscila, nós precisamos pegar o teste do pezinho das meninas, mas eles só entregam se for para a mãe. Eu, dopada ainda, na hora que eu escutei isso, eu com meu chinelinho todo para fora do pé, porque meu pé inchado estava todo para fora, eu abri a caminhonete e saí andando e entrei no hospital, sem nem saber onde pegava. No que eu entrei no hospital, estava a minha família, os meus amigos e as minhas 2 filhas, que o Matheus tinha feito essa surpresa para podermos sair nós 4 da maternidade. Todos os áudios que eu mandava, o pessoal passando, porque a Pri, como estava o estado dela, eu sempre falava, olha, vai ser uma história escrita, tipo assim, com a Pri lá dentro, mas contada com ela aqui fora. E essa história, uma parte dela vai ser nós saindo, a família de novo, saindo do hospital, nós 4 entrando novamente pela porta de casa, da maneira que tinha que ser. E dito e feito, Deus falou, a fé sua é grande e vai dar tudo certo. E aquele momento foi mágico. Na hora de ver ali, colocar as meninas no braço da Pri, foi coisa assim... Foi até mais gostoso do que antes. Foi com muito mais valor e amor. Chegamos em casa, a família toda unida, como o Matheus queria, e também muito melhor do que eu imaginava, do que eu sonhava. Porém, não com as meninas no colo, né? Porque eu não tinha a mobilidade e força ainda para isso.
O home care já estava, toda a equipe em casa esperando, porque a minha infecção ainda era muito forte, eu precisava de muitos cuidados ainda. E aí, à noite, a minha querida médica liga para o Matheus. Ligou até na hora, eu estava do lado da Pri. No Viva Voz. Ela ligou para ver, e aí, tá tudo bem, né? Isso eu coloquei no Viva Voz, pra gente conversar ali. Eu falei, Matheus, eu precisava falar com você. Eu vi que a voz estava um pouco meio não tão contente, né? Eu falei, pode falar, doutor, eu tô aqui com a Pri e tudo. Nisso eu falei, Matheus, eu preciso passar para vocês. Saiu um exame agora, porque a cirurgia foi muito... A gente foi embora logo após a cirurgia. E nesse exame foi detectado que a Pri contraiu o KPC. O KPC é uma bactéria... Ela é denominada superbactéria. É uma bactéria de UTI, né? Eles falam, né? É uma bactéria ultra resistente que mata quem é debilitado. Quem não é debilitado não faz nada, não consegue contrair, porque contrai só quem está extremamente vulnerável. Aí eu falei assim, mas e aí, doutora, mas o que quer dizer isso? Eu tô do lado da Pri. Ela falou, não, com você não tem problema algum. Só que o problema é pessoas acamadas, tudo, e recém-nascidos. Prematuros. Pelas meninas serem prematuras. Mas o que isso quer dizer, doutor? Quer dizer, Matheus, que isso, a KPC é transmitida assim, no toque, no contato, pelo ar. E eu falei, mas e agora? Eu falei, no mínimo 90 dias sem a Priscila pegar as meninas. Eu falei, meu Deus, eu saí do lado, eu falei assim, parecia que era mais um capítulo, esse livro nunca se encerrava. Eu falei, mais um capítulo dessa história. A gente falou, mas vamos vencer mais essa. Nisso a gente procurei alguns pediatras. Eu não podia amamentar as minhas filhas porque tinham secado meu leite. Eu não conseguiria pegá-las porque eu não tinha mobilidade. E nesse momento eu soube que nem perto delas eu poderia ficar. E foi muito difícil, porque ali eu já não me sentia mais mãe. A porta do meu quarto, a minha cama, eu consigo ver a porta do quarto delas. E eu na cama, sem levantar. Eu olhava todo mundo cuidando delas, elas passando pra lá e pra cá. Era como se eu estivesse assistindo numa televisão a vida das minhas filhas acontecer. E eu não poder acompanhar. Eu escutei um dia que elas estavam tendo cólicas. E um falando para fazer tal coisa, o outro, não, vamos fazer tal coisa, não, compra ameixa. E eu era mãe, mas eu me sentia mais como mãe, apesar de ter gerado. E apesar de toda a dor que eu sentia fisicamente, eu acho que essa foi uma das maiores. Sem dúvida. Foi uma das maiores. E é um turbilhão de emoções, né? Ao mesmo tempo que a vida passava e eu estava ali na minha cama, foi um momento muito importante que o Matheus voltou a trabalhar aos poucos, né? Ele tinha que ir. Eu sentia muito medo de ficar sozinha, muito dependente de toda hora ficarem pedindo para eu ficar pedindo para alguém me coçar ou tirar a bolsinha, esvaziar a bolsinha, né, o tempo inteiro. Era muita dor nas costas, já na musculatura que eu não tinha mais, que nessa hora eu já comecei a emagrecer e atrofiar, e eu fiquei pele e osso, fiquei com
40 e poucos quilos. E nisso tudo, quando começou também drasticamente a diminuir os enfermeiros de vir, porque minha infecção diminuiu muito rápido também, a médica pedia exames todos os dias, a previsão era de eu tomar todos os antibióticos por 10 dias, depois iria diminuir aos poucos. Quando deu 7 dias eu já estava sem acesso, que foi mais um milagre que aconteceu. Inexplicavelmente minha infecção de uma hora para outra sumiu. E ali, quando eu estava com alguns tempinhos ou espacinhos sozinhas, eu senti que eu realmente não estava sozinha, eu sentia um consolo, Jesus do meu lado comigo, que foi o que me deu força para continuar. Porque o Mateus chegava à noite, eu tinha meia hora de intervalo entre os enfermeiros, era o tempo que ele tinha que me carregar para dar banho. Deu 14 dias em casa, ele me dava banho, tadinho. Só que ele virava para mim e falava assim, eu não sei lavar a cabeça, então não vou lavar a tua cabeça. E eu passei 14 dias sem lavar minha cabeça. Um dia eu peguei e falei, Deus, me dá força para eu conseguir. Deixei lavar minha cabeça. Ele chegou para me dar banho, eu falei, hoje eu vou tomar banho sozinha. Me colocou na cadeira de banho. E eu tomei e mais uma vez senti como que pequenas coisas fazem a diferença na nossa vida e como a gente reclama por coisas tão torpes. E aquilo ali a gente nunca dá valor. E foi mais uma vitória para o meu caderninho. E com o tempo, ele indo trabalhar, eu tinha que acordar ele 4, 5 vezes à noite para esvaziar minha bolsinha. Eu falei, eu preciso conseguir. Eu tinha que, às vezes, as meninas de casa, os enfermeiros, pedir para fazer esvaziar. Eu falei, eu vou conseguir. Porque você depender de pessoas para limpar o seu é muito, muito, muito humilhante. Só que eu tinha que passar por aquilo. Aí um dia eu comecei a sozinha arrumar técnicas para limpar. Nisso eu fazendo bastante fisiopulmonar, eu já estava conseguindo respirar muito bem, assim dentro do quadro muito bem. A gente começou a motora. E aí um dia eu consegui sentar aqui na mesa com eles e assim foi. Fomos progredindo e um belo de um dia que eu estava conseguindo andar, mas os meus andares era realmente com muita ousadia, porque eu tinha a sensação de desmaio o tempo inteiro. Dá passos, né, dentro de casa. E eu peguei e falei, eu vou dirigir. Não estava nem conseguindo andar, mas falei, vou dirigir. E peguei o carro com a minha sogra do lado, fui até a lavanderia, peguei roupa, voltei para casa, tinha uma enfermeira que nunca tinha me atendido anteriormente à minha espera. Ela pegou, entrou no quarto comigo, ela falou assim, onde você estava? Como que você saiu de casa? Ela falou, eu falei assim, eu estava dirigindo. Ela falou, você estava dirigindo? Mas como? Pega a ficha e vê tudo que passou. Como? Ela falou assim, é impossível. Eu falei, eu tenho que viver de novo. E eu vou viver. Aí ela pegou e me falou uma coisa. Ela falou assim, Priscila, eu preciso te falar uma coisa. É um grande prazer eu estar te conhecendo pessoalmente, mas eu já te conheço. Porque todos os dias, na hora que a equipe chega para trabalhar e se reúne no escritório, nós oramos por você. Nós damos as mãos e oramos por você. E você não tem noção o tanto que você é querida e amada. Porque apesar de você ser jovem, de você estar do jeito que você está, na situação que você está, você consegue ser amável. Você consegue ser muito amável. E isso é muito raro. Porque o que a gente é acostumado, pessoas com muito menos que você, é de estarem com raiva da vida. E
você aceita isso de uma forma tão linda? E aí ela pegou e falou assim: eu vou continuar orando pela tua vida e eu só vou parar o dia que eu ver você passeando com as suas filhas no shopping. E aquilo me deu mais força ainda, porque eu acho que era o mínimo, porque eu estava tendo a oportunidade de viver, a oportunidade de ver minhas filhas crescerem. Então eu não tinha motivo para estar com raiva de alguma coisa. Eu só tinha que agradecer aquelas pessoas que estavam fazendo de tudo por mim. E a partir daí foi tudo muito mais rápido. Teve episódio do próximo aos 90 dias, a gente não estava se aguentando mais. Falei, Pri, senta ali nessa cadeira. Mas o que você vai fazer? Senta ali. A gente colocou um lençol em cima da Pri. Segura essa mamadeira aí, espera aí que eu vou buscar. Lá, foi, né? Quando foi exatos um mês depois de eu estar em casa, foi 30 Liz, dias. A Liz, né? Peguei a Liz, coloquei no colo da Pri. Lá foi muito emocionante. Coloquei a Liz no colo dela, dei uma madeira, então a Pri foi a primeira vez que ela amamentou, que ela dei a mamadeira. A filha. Então, assim, depois de tudo que passou, a gente vê que a Pri tinha se preparado muito para a amamentação. Tinha feito curso, tinha comprado bomba dupla, não sei o quê. A enfermeira noturna, assim, especialista em amamentação. O sonho da mãe de gerar o alimento para o filho, né? Eu falei, Pri, se isso não der certo, não se preocupe. O importante é as meninas estar bem. Não, mas eu vou amamentar. Então, assim, tem coisas na nossa vida que não é como nós planejamos. Nada é como nós planejamos. A gente que foi uma coisa que eu sou uma pessoa que eu ainda sou. Eu admito que apesar de tudo eu ainda sou e tenho que deixar de ser. Que eu quero tudo controlado. E não é a gente que controla a nossa vida. É Deus. Eu achava que eu iria amamentar minhas 2 filhas e eu tinha feito tudo para isso. Mas não interessa. Eu falava não. Ele falava assim, se você não tiver leite suficiente, tudo bem. Eu falava, eu vou ter. Eu vou amamentar as minhas filhas. Só que veio essa rasteira aqui e tudo bem. Elas são lindas, saudáveis, maravilhosas. Cada segundo eu consigo tirar todo o atraso que a gente teve, apesar da distância. E depois desse capítulo de eu dirigir, eu continuei seguindo minha vida. Eu tinha um pânico. Era um pânico, eu posso falar que era um pânico. A questão do uso da ileostomia, da bolsinha, é uma coisa muito difícil. Apesar de eu estar aceitando todo o processo, eu pedia todos os dias para Deus que eu precisava tirar aquilo quanto antes. A médica tinha falado que a partir de 3 meses eu poderia tirar. Eu só imaginava que eu não suportaria 3 meses, porque apesar de eu tomar Imosec para tentar segurar um pouco, eram 4, 5, 6, 7 vezes por noite que eu tinha que esvaziar, então eu não dormia. Eu tinha medo de sair, porque eu tinha que pensar que do trajeto de casa até tal lugar ela poderia encher. E eu não sabia, eu falava, como que eu vou sair de casa? Aí um dia eu pedia para todo mundo, era todas as minhas orações, eu pedia voltada para eu tirar essa bolsinha. Um belo de um dia, eu peguei e falei, Deus, que eu tenho que aprender, que eu vou tirar no seu tempo e não no meu. Mas que seja leve. Que o Senhor faça ser mais fácil, porque depender de alguém para limpar você o tempo inteiro, todo lugar, e não conseguir sair era muito difícil. E a partir desse momento, o fardo foi tirado e começou a ser muito leve, muito leve. Não há tanto quanto eu gostasse dela, não gostava dela, mas aprendi. Qual que era o apelido dela? Sebastiana. A Jace, que trabalha em casa, apelidou ela de Sebastiana. Vamos cuidar da Sebastiana. E aí tudo mudou. A partir desse momento que eu aceitei e que eu comecei a fazer as coisas, tudo foi o melhor.
e eu entendi que a gente não tem controle de nada, que a única pessoa que tem controle, pessoa não, né? O único ser é Deus. E a gente tem que aceitar, criar coragem, ter fé e ir em frente. E assim foi, mas sempre com a ousadia. Passaram-se 3 meses, 4 meses, aí eu comecei a pressionar minha médica, como sempre, porque eu queria tirar. E ela me alegava que tudo que eu tinha passado tinha me debilitado muito. Então, para eu passar por uma outra cirurgia invasiva, mais uma anestesia, era muito complicado. Que eu tinha que melhorar os meus exames, vitaminas que eu estava suplementando muito. Aí eu já estava conseguindo comer muito bem, já estava comendo tudo que eu não conseguia comer antes, querendo compensar, porque o valor no alimento foi diferente também. E ela pegou um dia, de tanto eu insistir, ela pegou e falou assim, ó, faça os exames. Se os seus exames estiverem ok, né, que o ok não é um ok de uma pessoa normal, mas um ok pra mim, a gente faz. Eu fiz os exames com toda a convicção que estavam bons e estavam. Eu estava me sentindo muito bem. Fizemos os exames, marcamos a cirurgia para o dia 13 de março, uma sexta-feira. Vou fazer e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E se eu tiver que passar por alguma coisa, eu vou passar como eu passei. A minha cabeça foi essa, eu vou passar pelo que eu tenho que passar. Eu consegui entender, então, que tudo ia ser conforme tinha que ser. E eu aceitar, ok, que no final vai dar certo. Fiz a cirurgia dia 13, cheguei lá no hospital, né, as enfermeiras da parte pré-operatória já me reconheceram, vieram super felizes falar comigo, é a mãe das gêmeas. E fiz a cirurgia, foi um sucesso, fui pro quarto, no primeiro dia não consegui ir no banheiro, não fui, normal, dentro do normal. À noite a médica passou para me fazer a visita, ela falou, que bom que você insistiu para mim, que bom que nós fizemos a cirurgia hoje, porque amanhã você não faria mais. O primeiro caso de Covid estava internado no andar de cima do meu, e a partir dali as cirurgias eletivas estavam canceladas. Se eu não tivesse feito aquele dia, até hoje eu estaria ainda com a bolsinha. Vim para casa, foram 5 dias de sufoco, 20, 30 vezes por dia no banheiro, e depois vida normal, como nunca foi. Normal não. Como nunca foi. Depois de tudo isso, eu falei, e a Priscila tá bem? Eu falei, não tá bem, tá ótimo, tá muito melhor que antes. Então assim, foi Deus de certa maneira arrumando tudo, o lado físico, o lado emocional, a fé, a família. Hoje nós só temos a agradecer. Hoje é estranho falar. Hoje eu amo muito mais meu marido, porque ele amadureceu 20 anos nesse processo, hoje ele é um homem de fé. Eu tenho certeza que dentro dele ele tem uma temência maior a tudo que vai fazer. Nós temos um ambiente saudável, um lar saudável para as nossas filhas, que elas crescem num ambiente bom. E como eu poderia reclamar de alguma coisa com as 2 joias mais preciosas que eu poderia ter? Porque hoje nós temos alguns obstáculos, mas problema, eu falo para todo mundo, tem hora que eu acabo, não sendo chato, mas eu quero que as pessoas entendam isso. Problemas na nossa vida é saúde. Saúde, aí sim você tem um problema. Do resto, meu amigo, tudo dá-se um jeito. Então eu acho que nós queríamos passar a missão, uma mensagem de que a gente tem que pensar que vale a pena, não importa o que a pessoa esteja passando, vale a pena passar. Tenha como um crescimento, tenha fé, ame,
esteja perto de Deus e confie que isso vai passar. E não espere, isso tudo que aconteceu com a gente, não espere acontecer algo desta maneira para você surgir a fé. Eu agradeço, de certa maneira, tudo isso que aconteceu, que me transformou numa pessoa melhor, transformou toda a nossa família, tudo que nós temos hoje, muito bem mais consolidada, com muita fé, próximo de Deus, e a gente só agradece a tudo. Apesar de tudo, de ter sido difícil, inexplicavelmente difícil. Se você me perguntar milagrosamente se eu escolheria passar por isso ou ter uma vida sem esse sofrimento que a gente teve, 1000 vezes eu escolheria passar por tudo isso de novo, porque o que aconteceu eu encaro como um presente para a gente poder passar para as outras pessoas e ajudar, e além de tudo nós sermos mais felizes e mais gratos também, sem dúvida.